Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Alfama Podcast. Eu sou Dalmison Fontes, host do podcast, e hoje tenho o prazer de conversar com meu amigo Marcos Rita, especialista em direito imobiliário. Seja muito bem-vindo, Marcos, ao nosso podcast. É um prazer tê-lo aqui. Ele é um cara que manja muito quando o assunto é direito imobiliário, que é digamos assim, uma área que é recorrente para você que é corretor de imóveis, que está estudando para ser corretor de imóveis, de repente já atua no mercado e certamente já teve algum tipo de transação que precisou da intervenção do advogado, você teve para consultar um advogado para entender como fazer alguma coisa, ou então teve que ir para fins litigiosos e recorrer ao advogado para resolver alguma questão. Então, o direito está intimamente conectado às transações imobiliárias. Então, nada como um especialista, já tem anos no mercado, para nos ajudar a tirar dúvidas, a resolver questões que de repente a sua formação técnica como corretor não conseguiu sanar, não conseguiu suprir essa demanda de conhecimento que você pode ter. Então a gente está aqui para isso. Trouxemos um especialista para trazer informações adicionais ou até inéditas para você, sua formação como corretor de imóveis, ou de repente você já é um corretor experiente, é um dono imobiliário, dono de uma construtora, e vai ter nesse podcast a oportunidade de absorver conhecimento extra quando o assunto é direito imobiliário, da cabeça de um especialista como o Marcos Rita. Beleza? Então, fica até o final com a gente que vai valer muito a pena. Vão ser 8 a 10 perguntinhas aqui que a gente vai fazer para o nosso especialista, para ele tentar somar o máximo possível. Tenho certeza que vai fazer isso na sua formação e na sua carreira profissional, tá? Então, vamos lá. Quem é nosso querido Marcos Rita? Lembrando, você está assistindo a gente no YouTube. Qualquer dúvida que não tenha sido sanada aqui na nossa lista de perguntas tradicional, deixa aqui embaixo nos comentários. Já deixa seu like também, já está aqui embaixo, se inscreve no canal também, que sai conteúdo aqui todo sábado para você. Beleza? Então vamos lá. Quem é Marcos Rita? Para a gente entender, que a gente tem audiência aqui do Brasil inteiro. Então quem é Marcos Rita? Para quem nunca teve contato com esse especialista, te vendo pela primeira vez. O microfone é assim. Então, olá pessoal. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite ao Fama Cursos, né? É sempre uma honra poder participar de qualquer evento que a UFAMA promove, porque é sempre de muita valia. Sim. A gente vê que o nível realmente da UFAMA é diferenciado. Então, começando pela primeira pergunta, Dalmison, quem é Marcos Rita, né? Eu sou advogado há 13 anos, atuo com direito imobiliário, tenho especialização em direito dos contratos, atuo também como consultor, como parecerista, faço due diligence no mercado imobiliário. Sim. E atualmente desempenho também como uma função de procurador de uma autarquia federal, que às vezes a pessoa pode até perguntar, mas qual a ligação, né? Uhum. Nesse meu caso específico, hoje eu atuo como procurador da autarquia e pude resolver um litígio, inclusive, da aquisição da sede e a reforma da sede, que tratou de direito imobiliário. Veja só como o imobiliário está ligado em todas as esferas do direito, né? Tá. Bacana. É importante a gente saber que nosso especialista é gabaritado e tem todo um know-how para responder nossas perguntas aqui e deixar você mais informado ainda. Com maestria. Então vamos lá, para começar nossas perguntinhas aqui, já respondeu quem é você, o cara que tem uma carreira sólida no mercado. Então vamos lá, o check-up de um imóvel, são perguntas, né, para a gente introduzir aqui o assunto, né, quando o assunto é direito imobiliário. Check-up de imóvel, Marcos, o que não pode faltar na folha de levantamento antes da compra de um imóvel para não levar uma dívida de brinde, comprar uma coisa e receber outra? Perfeito. Essa é uma dúvida que o pessoal tem socorrido bastante. Sim. Mas infelizmente essa dúvida ela só surge já no final de uma negociação. Sim. O levantamento, o check-up do imóvel, ele nada mais é do que você poder fazer um seguro antes da aquisição do próprio imóvel. Porque, vejamos, numa situação de compra, você ali está, na maioria das vezes, na tentativa de realizar o seu sonho da casa própria. Sim. E, em algumas vezes, a gente sabe que o vendedor ele pode passar por alguma dificuldade, pode ter alguma dívida, e essa falta de cuidado desse vendedor pode ocasionar algumas multas, algumas penhoras, algumas restrições naquele imóvel. E você, como comprador, tem que ter o cuidado necessário para poder analisar e fazer o check-up desse imóvel. Então, Sim. O check-up do imóvel nada mais é do que um cuidado
que antecede a compra. Então você tem que ir lá no cartório de registro de imóveis, saber como é que está o registro daquele imóvel, você tem que solicitar uma certidão de ônus, tem que solicitar um inteiro teor, para você ter acesso total ao registro daquele imóvel, para saber como é que se encontra a situação atual. Né? Se houver uma penhora no cartório, tem que ter o registro daquela penhora. Se houver uma hipoteca, por exemplo, ou um registro de financiamento, ele vai estar registrado nessa matrícula do imóvel. Então, a partir daí é que você vai conseguir fazer uma negociação mais transparente com aquele vendedor. Inclusive em eventuais processos de inventário, alguma outra que ele tenha uma garantia, dado como garantia aquele imóvel a algum banco. Então, é através daí que você inicia um processo de compra segura. Sim, então esse check-up o corretor pode fazer por conta própria ou ele precisa recorrer a um advogado que tenha uma expertise no direito imobiliário para fazer? Não, o corretor ele pode fazer sim. Porque como o registro imobiliário ele é um documento público, a partir do início da negociação, sabendo o endereço do imóvel ou os dados do vendedor, você já consegue solicitar uma certidão de inteiro teor, por exemplo, que ela vai descrever todo o registro do imóvel desde o nascimento, é como se fosse uma certidão de nascimento, e você tem acesso a toda essa documentação, todo esse histórico do imóvel. Certo. A partir de quando, se ele foi um lote, um dia, se ele houve uma edificação, se foi averbado, quem foram os primeiros proprietários, para quem foi vendido. Tudo isso consta na matrícula do imóvel e você consegue esse acesso de modo público. Então não precisa ser advogado para você solicitar essa documentação no cartório. Entendi. E é basicamente saber como proceder para conseguir levantar esse check-up no imóvel, não é isso? Perfeito. Basta se dirigir ao cartório de registro de imóveis daquela região. Sim. Por exemplo, suponhamos que o imóvel é em Itabaiana. Vai no cartório de registro de Itabaiana que tenha, que seja da localidade daquele imóvel. Porque se não me falha a memória, Itabaiana tem mais de um cartório de registro de imóveis. Então pode estar registrado em um ou em outro cartório de imóveis. Entendi. E solicita essa certidão de inteiro teor. É simples. Entendi. Basta o corretor querer, né? Isso. Vamos lá. A nossa segunda pergunta também toca num ponto clássico aqui no mercado, que é uma prática comum. O perigo do contrato de gaveta. O famoso contrato de gaveta é uma bomba relógio? Como a gente se livra dele? Perfeito, Damos. Esse contrato de gaveta, eu vou acompanhar os meus colegas que tratam ele como realmente uma bomba relógio. Porque é um contrato assim que ninguém quer lidar para resolver. Sim. Porque é quase que impossível você resolver quando algo dá errado. Sim. O contrato de gaveta nada mais é do que um contrato particular firmado entre duas pessoas, que seriam o vendedor e o comprador. Inclusive pode ter, se o vendedor for casado, a esposa e o comprador também, envolvem os casais, mas é firmado de modo particular que não é levado a registro no cartório. Então ele é um contrato particular que é chamado de gaveta porque você vai ali registrar a compra, vai descrever o imóvel, as partes, porém ele não vai a registro. Então as pessoas pegam esse contrato e guardam na gaveta. Por isso o jargão de contrato de gaveta. É o famoso. Como ele não vai produzir efeitos jurídicos, qual o problema disso? Qual é o empecilho de um contrato de gaveta? E as consequências, na verdade, né? Num contrato de gaveta, você vai negociar ali um imóvel que você não vai transferir para o seu nome. Nos casos que eu tenho visto, as pessoas estão adquirindo por meio do contrato de gaveta um imóvel financiado pela Caixa, assumindo a responsabilidade do vendedor de fazer aquele pagamento das parcelas. Sim. Então, suponhamos que você tem um imóvel para vender e daí você quer passar para frente porque não está conseguindo mais arcar com as parcelas. E aí vem uma terceira pessoa e diz assim: ô Dalmes, eu vou comprar esse imóvel e eu vou fazer o pagamento das parcelas para você. Me diga quanto você pagou, que eu vou te reembolsar pelo menos desse valor. Você pagou 10 mil de parcelas, eu vou te dar os 10 mil e os 500 reais de parcela mensal eu vou transferir para sua conta. Qual o problema disso, Dalmes? Isso não é uma operação que a Caixa considera como legal, porque nos imóveis, aqui, claro, né, falando de imóveis financiados pelo sistema financeiro habitacional. Aí por isso que eu tratei com relação à Caixa. Então, numa relação com a Caixa, se você fizer um contrato desse, nos contratos da própria Caixa ele já trata como uma contratação nula de pleno direito.
Qual é o impedimento disso? Já existe um julgamento que ele é um entendimento jurisprudencial que diz que imóveis do sistema financeiro de habitação, eles não são suscetíveis a uso capião, por exemplo. Então, se o comprador estiver pensando de adquirir um imóvel por contrato de gaveta, para que posteriormente venha ajuizar uma ação de uso capião, ele vai dar com burros na água, porque é uma ação que já nasceu morta. Perfeito. E a partir do momento que um terceiro adquire um bem que está registrado no seu nome, de quem é a responsabilidade pelo pagamento? Sua. Sim. Então, suponhamos que você contraia uma dívida no seu nome e o seu único bem é aquele que está financiado, que eu ou o terceiro está pagando a parcela. Qual é o bem que vai ser penhorado? Se a dívida é sua, logo você vai responder, logo o imóvel vai ser leiloado, penhorado, sofrer as sanções judiciais para que aquela sua dívida seja quitada. Perfeito. Então, o terceiro, apesar de adquirente de boa fé, o proprietário não é ele, né? No caso, o imóvel estaria registrado no seu nome. Então, o terceiro sofreria as consequências da sua má gestão financeira, por exemplo. Sim. Mesmo que ele venha apresentar aquele contrato de gaveta, ele não vai ter força porque não foi registrado em cartório, sim, a Caixa não teve ciência e não houve a transferência do financiamento. Sim, ou seja, nada foi feito. Nada foi feito. E se no meio do caminho o vendedor vier a falecer, o que vai acontecer? Aquele imóvel vai para inventário. E como é que o comprador vai se inserir? Se os herdeiros se negarem a transferir. Então, o contrato de gaveta nada mais é do que algo que é recorrente, mas que foi desenvolvido ali pelas pessoas que não conseguem pagar as parcelas à margem da legislação. A verdade é essa, né? Porque é só para tentar livrar aquela dívida e passar para frente, porém sem ciência do sistema bancário e sem as devidas cautelas, né? Porque isso depois vira um problema. Sim. Um problema que ele traz mais problemas e assoberba o judiciário. No caso, um contrato de gaveta, falando de maneira simples para todo mundo nos entender, é um contrato que ele foi feito de maneira arbitrária e que não teve registro, ou seja, não tem validade jurídica. Um papel que você assinou e pronto, não vale mais para nada. Perfeito. Até porque pelo próprio Código Civil, proprietário é aquele que tem o nome na matrícula do imóvel. Então, eu só vou ser proprietário do meu imóvel que eu resido, se na matrícula lá, no registro de imóveis, constar que aquele imóvel pertence a Marcos. Enquanto não houver aquela descrição, eu posso ser o possuidor. E o possuidor, tudo bem, ele pode até depois tentar ajuizar uma ação de uso capião, mas nessa situação de contrato de gaveta, se for de imóvel financiado, ele não consegue. O contrato de gaveta, ele pode servir para constituir uma prova para que haja uso capião em um imóvel, uma propriedade rural, por exemplo, de uma área que não existe um registro. Sim. Então, ele vai somar ali, vai caracterizar o justo título, que é um dos requisitos para que haja uso capião, para que seja determinada a contagem do tempo, que é um dos outros requisitos para que haja ação de uso capião. Sim. Aí tudo bem, é um contrato que ele pode auxiliar, mas contrato de gaveta levado em consideração o financiamento é uma bomba relógio, realmente. Como todo mundo fala, né? Falando de outro tema recorrente no mercado imobiliário, obra atrasada. A construtora passou do prazo de entrega. O que o comprador pode exigir de verdade, que é previsto em lei? Atraso também é um outro tema bem relevante e recorrente, sim, né? Sim. Porque a gente sabe que toda empresa ela tem aquele planejamento, mas podem surgir percalços no meio do caminho. Então, o atraso de obra, a gente tem um entendimento também sedimentado já no nosso judiciário, que o próprio STJ entende que a margem, o máximo do atraso são 180 dias. A partir disso, em tese, o adquirente ele tem direito à rescisão contratual e solicitar a devolução integral do valor pago. Isso porque o atraso se deu por culpa, em tese, novamente, né? Que cada caso é um caso, a gente vai ter que analisar a situação concreta, mas partindo do pressuposto que o atraso se deu por causas da própria construtora, o consumidor ele tem direito a solicitar a rescisão contratual e a restituição do valor pago. Sim. E o prazo são de 180 dias, né? Esse é um prazo que ele é entendido como um prazo médio e aceitável perante o judiciário. Sim, isso aqui se aplica basicamente a imóveis na planta, né? Sim.
Sim. E vão ser entregues aqui 1 ano, 2 anos, né? Perfeito. Existe uma planilha, né, no próprio contrato de promessa de compra e venda, existe uma planilha lá com todas as características do imóvel, inclusive a data do início das construções, a data da provável conclusão, o índice de correção monetária, a aplicação do INCC. Então, além disso, né, além da restituição do valor pago, tem que suspender a cobrança do INCC, por exemplo, que é a aplicação dos juros de obra. Então, existem vários mecanismos que, a partir da concretização, da caracterização do atraso da obra, pode ser solicitado pelo consumidor e, caso não seja respeitado pela própria construtora, aí só resta as vias judiciais, né? Entendi. Bacana. Cada resposta aqui é uma pequena aula. Já repararam, né? Já repararam que aqui a coisa vai fundo. Vamos lá. Atalho do cartório. É mais um tema recorrente. É possível conseguir o registro do imóvel por uso capião sem precisar entrar na justiça? Perfeito. Essa é uma dúvida bastante recorrente. Eu recebo, às vezes, essa pergunta no Instagram. E sim, né, com o advento de uma alteração que houve na legislação a partir de 2017, tornou-se possível a uso capião através do sistema extrajudicial, que é diretamente no cartório. Sim. Então, o solicitante ele pode se dirigir ao cartório, claro que ele vai precisar de um advogado, é um dos requisitos legais, é a presença do advogado, para que com ele compareça junto de uma petição, dos comprovantes necessários, para que de modo extrajudicial ele solicite a uso capião extrajudicialmente. Isso, quem vai analisar vai ser o tabelião, o registrador, né, do imobiliário. Sim. E ele pode ser registrado em qualquer cartório que faça a escritura de uso capião. Mas para isso é necessário que o solicitante ele tenha a comprovação, né? Então são requisitos impostos por lei, se for a depender da uso capião 5, 10 e 15 anos, a comprovação do justo título, da boa-fé e a assinatura de todos os confrontantes que são os vizinhos. Isso para comprovar, né, também ao cartório, ao próprio cartório, que não há uma oposição, que aquele terreno realmente é dele, que ele tem a posse mansa e pacífica por determinado tempo, né? Vai variar de acordo com o caso concreto. Mas é possível sim, sem a burocracia do judiciário. O pessoal às vezes tem a dúvida se o judiciário é lento, porque para analisar uma demanda dessa demora. E o extrajudicial veio para isso, para ser um pouco mais célere, diminuir a burocracia e sair daquela fila do judiciário de processos contenciosos. Então tem a mesma validade que se fosse um trâmite tradicional, pela justiça por um trâmite convencional. Porque com a escritura da uso capião, a pessoa vai pegar aquele documento que foi lavrado num cartório e vai levar a registro. Que a uso capião, segundo a própria legislação, ela é um meio de aquisição originária da propriedade. Originária por quê? Porque, em tese, aquela propriedade ela não tem registro, não tem um histórico, não tem uma certidão de nascimento. Sim. E a partir da uso capião é que ela vai ter o nascimento e aí se chama de originária por isso. Então, munido da escritura pública de uso capião, a pessoa vai no cartório de registro da localidade da propriedade e faz a solicitação da abertura de matrícula. E aí aquele imóvel vai passar a existir no mundo jurídico também. Sim. E ele passa a ter todos os direitos como proprietário. Entendi. Perfeito. Bacana. Outro ponto, outro tema recorrente aqui. Dono ou possuidor, que não é a mesma coisa, né? Isso. Muita gente acha que tem a escritura, mas só tem a posse. Como resolver essa confusão? Perfeito. A posse e a propriedade são institutos diferentes. Parece a mesma coisa, mas não. Parece, mas não é. Como eu comentei até há pouco, né? Acabei respondendo há pouco, mas proprietário é aquele que é o titular do registro do imóvel. Sim. Então, só é proprietário quem tem lá na matrícula. O imóvel de matrícula 1, 2, 3, 4 tem como proprietário de titular a fulano de tal. Aquele sim é o proprietário. E o que é o possuidor? O possuidor é aquela pessoa que tem a posse do imóvel, né? Ele não tem a propriedade, não tem um registro, mas ele mora lá, ele comprou através de um contrato desse de gaveta, de um recibo. Então, a gente tem no Brasil
milhares de imóveis que estão pendentes de regularização. E isso, regularização, entenda-se que não existe matrícula, ou então que aquele sítiozinho, ele fazia parte de um terreno muito maior e aí não foi averbado, não foi feita a divisão novamente daquele espaço, né, propriamente dito. Então, existem milhares de propriedades nessa situação de irregularidade imobiliária. Então, num caso desse, em que ele comprou um lote e não tem o registro desse loteamento, ele entra como possuidor até que ele faça a regularização, que aí pode ser por uma averbação, por uma própria usucapião, que ele vai adquirir originariamente a propriedade. Então, tudo isso a gente tem que analisar também o caso concreto para ver qual é a solução para a regularização imobiliária. Mas o proprietário, resumindo, é o que tem o seu nome no registro imobiliário, e o possuidor é aquele só que detém a posse, né? Sim. E pelo próprio Código Civil, o possuidor ele tem o direito de usar e gozar do imóvel. Já o proprietário ele pode usar, gozar, dispor e vender. Então são coisas diferentes. Sim. São direitos a mais. Sim. E pelo que eu entendi, o possuidor não necessariamente pode se tornar dono. Isso, perfeito. Ou pode se tornar. Porque como a gente sabe no interior, no nosso estado aqui mesmo, por exemplo, a gente sabe que existem aquelas transações que são feitas por recibo, né? Ou como um vende fala, para o outro. no fio do bigode. Perfeito. Um vende para o outro, que vende para o outro, que vende para o outro, Sim. e o registro nunca foi feito. Ou então aquela primeira pessoa que comprou não transferiu, e aí vendeu para o outro sem transferir, sem fazer o registro. E perdeu o registro? Perdeu o registro, não sabe, não tem o contrato mais. Sim, entendi. Ou seja, é uma... Muita gente acha que é dono, mas sempre foi possuidor e não tem registro. Isso. E aí na hora de vender percebe que sempre foi possuidor, não foi dono. Isso. É complicada a situação. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Aluguel seguro. Qual é o segredo de um contrato de locação que não deixa o proprietário na mão se o inquilino parar de pagar? Um contrato seguro. É. Um contrato seguro é aquele que vai ser o mais completo possível. Tem gente que brinca, né? Não, eu peguei um contrato agora, tá parecendo uma bíblia. Por causa do tamanho do contrato. Mas esse, em tese, é o mais seguro. Sim. Porque quanto mais detalhado for a relação de locação, mais segurança vai trazer. Aí a gente pode trazer aqui alguns exemplos de cláusulas que são mínimas. São as cláusulas de atualização, as cláusulas do valor, a cláusula da fiança, da garantia, né? Na verdade, da fiança não, que a fiança é uma modalidade de garantia. Sim. Mas a modalidade de garantia que pode ser fiança, pode ser seguro, pode ser caução. Então, um contrato ele tem que estabelecer no mínimo essas obrigações que vai trazer segurança tanto para o locador quanto para o locatário. Sim. Então a gente tem que estabelecer ali quem é que vai pagar o IPTU, por exemplo, quem é que vai pagar as taxas extras, quem é que vai pagar o condomínio. Eu recebi outro dia um contrato desse de locação para analisar e por incrível que pareça, né, é algo que eu bato sempre quando me chamam para algum curso, para alguma coisa, são que os contratos de internet, eles estão ali fáceis. Muita gente acha que aquele contrato ali pode servir para sua realidade. E pode, realmente. Pode ser que sirva, mas na maioria das vezes não. Pode ser um contrato de gaveta. Isso. Ele é um contrato genérico. O contrato de internet é um contrato genérico, porque ele foi feito ali para se adequar a qualquer realidade. Sim. Então, eu peguei um outro contrato esses dias que o cliente me trouxe e não tinha nenhuma modalidade de garantia. Então, a pessoa entrou sem dar uma caução, o locador ele deu uma carência de 2 meses e passou o 4º mês, o locatário não pagou mais nenhum aluguel. Aí, meu Deus do céu. Não pagou aluguel, deixou o IPTU atrasar. Então tava uma completa bagunça. E aí nesse tipo de situação, quando não há uma resolução extrajudicial amigável, só resta o judiciário, né? Sim. Então aí o custo é um pouco maior, porque ele vai precisar de um advogado para que entre com uma ação de despejo. Isso tudo por uma falha contratual. Veja como é importante um contrato de locação bem estruturado. Uma dúvida extra aqui, Marcos.
esses contratos de locação, eles podem ser feitos de pessoa física para pessoa física ou tem que ter uma imobiliária intermediando? Não, não é obrigado. Pode ser de pessoa física para pessoa física. A imobiliária ela pode garantir, ajudar a garantir uma segurança, né? Uma operação mais segura para o proprietário do imóvel. Até porque a gente sabe que existem contratos aí que garantem o pagamento da locação mesmo que o locatário não pague. Então, tem empresas que garantem o pagamento dessa mensalidade, desse aluguel. Sim. Então, ela não depende exclusivamente de uma imobiliária. Pode ser feito de pessoa física para pessoa física. Certo. Mais um assunto polêmico aqui, ó. Despejo sem demora. Difícil acontecer, né? Existe algum jeito, vapt-vupt, de retomar um imóvel quando as coisas dão errado na locação? Vapt-vupt a gente tá sendo muito, muito bonzinho na análise. Muito otimista. Mas o que pode acontecer numa situação de um eventual despejo? O despejo a gente pode pedir uma liminar, né? Uma liminar nada mais é do que um pedido que a gente vai inserir num processo judicial que a gente solicita que o juiz realize a análise daquele pedido antes de analisar o mérito total do processo. Sim. Então, se a gente entra com uma ação de despejo, a gente pode pedir liminarmente que aquele despejo seja logo de imediato assim que o juiz lê aquele processo. Mas aí a gente teria que fundamentar com base na legislação que é na lei de inquilinato. Alguns casos eles são específicos e autorizam essa liminar. Então, voltando ao caso que eu dei exemplo há pouco, a gente conseguiu a liminar para que houvesse o despejo, né? Então o juiz determinou, quando ele recebeu aquele processo, que eu aleguei o atraso dos pagamentos, a soma, que não houve a regularização do pagamento nem do IPTU nem da locação. O juiz determinou de forma liminar o despejo daquele locatário. Então existe sim a possibilidade, mas a gente precisa de elementos concretos para que dê subsídio ao juiz, para que ele analise realmente aquela liminar com a atenção que ela merece. Ou seja, não tem jeito fácil de tirar um inquilino inadimplente do imóvel. Não. E aí a gente pode até remeter, por exemplo, aos casos de leilão, que é algo também que tem ganhado bastante notoriedade no direito imobiliário, porque traz realmente uma atração ao comprador, né? Às vezes você compra com um custo mais baixo. Isso. Imóveis da Caixa em que eles consolidam a propriedade por falta de pagamento, eles levam a leilão e em alguns casos o imóvel está habitado ainda. Então aí a pessoa que vai comprar tem que ter o conhecimento de que quando arrematar aquele imóvel tem que fazer a leitura de todo o procedimento para analisar se há habitação naquele imóvel leiloado ou não. Tendo habitação, o ideal é que se haja uma conversa, uma tentativa de uma negociação amigável, porque se não tiver jeito, aí a gente vai ter que correr para um despejo. E aí esse despejo também pode ocorrer de forma liminar ou não. Sim. Nada no direito é muito simples, não, né? Definitivamente. A gente brinca na faculdade, né, que no direito tudo depende. Depende. Depende do que você tem de prova, depende do direito da outra parte. É tudo circunstancial. Dependendo da circunstância, a gente decide alguma coisa. Complicado, vamos lá. Já finalizando, infelizmente, nosso podcast aqui, partindo para outra pergunta, mas segura a mão que vai ter mais uma dica para você, se liga só. Briga de vizinhos, algo recorrente, principalmente para quem mora em condomínio, né? Quando o síndico não resolve, até onde o direito imobiliário consegue intervir em problemas de condomínio, que é algo cada vez mais comum, né? Eu mesmo moro em condomínio. Perfeito. Eu tive a satisfação de atuar também como assessor jurídico de condomínio. Sim. E vi de perto que as brigas são acaloradas. São ferrenhas. E aquele negócio, né? Quanto mais gente no mesmo local, a tendência é de ter desencontros, né? Desinteligência, como a polícia costuma dizer. Ou burrice. E a briga entre vizinhos é um outro calcanhar de Aquiles do condomínio. Sim. Porque há a possibilidade da expulsão de um proprietário. Veja só, como o condomínio ele tem um regramento diferenciado. Mas a briga de vizinho, ela é recorrente e é algo que o síndico ele tem que tentar apaziguar da melhor forma possível. Isso para que não gere danos nem ao condomínio, nem à salubridade
nem a segurança e nem a saúde dos próprios condôminos, né? Sim. Porque imagine num condomínio em que todos os condôminos de uma determinada torre venham a brigar, a discutir, a ter a desinteligência entre eles. Então o síndico ele entra ali naquele papel de apaziguador para que não traga um prejuízo maior àquela macro sociedade, né? Porque Sim. o condomínio ela é um retrato da nossa sociedade Sim. de uma escala menor. Sim. Então o síndico ele tem que atuar ali de forma incisiva, ele pode, de acordo com o regimento interno e a convenção condominial, aplicar multas, chamar para conversar, para tentar apaziguar. E se não tiver jeito, né? Se aquele condômino em específico, aquele morador em específico, for uma pessoa antissocial, existe ainda a possibilidade da expulsão daquele proprietário, inclusive. É mesmo? E mesmo. como é que fica o condomínio, o apartamento? Então, aí o proprietário, se for um caso de expulsão, ele tem duas alternativas. Ou ele vende e vai para outro condomínio ou para outro local, ou ele pode alugar. Ele não é obrigado a se desfazer do imóvel. Sim. Mas ele tem que deixar aquela localidade ali por ser considerado um condômino antissocial. Uma persona não grata, né? Perfeito, perfeito. Claro que existem procedimentos até chegar nessa situação, né? Existe uma burocracia, tem que passar por assembleia, tem que ter uma votação, tem que abrir prazo para que ele apresente. Então, resumindo, ele vai ter o direito ao contraditório, à ampla defesa, e tudo isso definido por assembleia. Não basta ser uma vontade simplificada do síndico. Sim. Tem alguma lei que rege exatamente a vida condominial, um código de lei que, dentro do direito imobiliário, que ó, essas aqui são leis que vão determinar o convívio das pessoas dentro de um condomínio ou não? O Código Civil ele traz alguns artigos que ele normatiza de forma mais abrangente, mas cada condomínio tem o seu próprio regimento interno e a convenção condominial. O próprio judiciário e o próprio Código Civil, ele trata que o regimento interno e a convenção, ela é a lei do condomínio. Sim. Então, tem que seguir tudo à risca que está ali. Inclusive, essa tratativa de condômino antissocial, na maioria das vezes, ele já vem discriminado no próprio regimento interno. O regimento interno é um documento que, com a instauração do condomínio, né, quando a construtora vai iniciar as obras, ele já vem pré-instituído, ele já tem uma convenção. E o regimento interno ele vem logo em seguida. Sim. Então, é um estatuto, né, que todo mundo tem que seguir sob as penas que ali incidem, ou então, se não houver nenhuma normativa do que ocorra de alguma situação, a pessoa pode socorrer, claro, do Código Civil e, a depender do caso, até da Lei de Incorporações e Condomínios, que é uma lei mais antiga um pouco, mas ainda está em vigência. Sim, sim. Então, todo condomínio tem uma espécie de constituição. Isso, própria. perfeito. A lei do próprio condomínio vai ser o regimento interno e a convenção. Sim, entendi. Marcos, a gente chegou ao nosso final aqui das nossas perguntas, mas antes eu quero deixar uma dica aqui de livro que tem tudo a ver com o direito imobiliário, que é o nosso amigo Petrus Mendonça. Você certamente conhece ele, né? Perfeito. Que esse livro é uma das obras dele, né? Que é de avaliação de imóveis, que ele escreveu, que é um cara que a gente recomenda muito, que você que está estudando para ser corretor, que já é corretor, que quer se aprofundar um pouco mais, assistir esse podcast e gostou das dúvidas aí que o nosso querido Marcos Ritter conseguiu sanar, mas ainda quer saber um pouco mais sobre isso, você pode conferir as obras do Petrus Mendonça. Essa aqui é uma delas apenas, mas a gente vai deixar aqui o link embaixo para você conhecer todas as obras. Você pode avaliar se vale a pena comprar ou não, mas é extremamente recomendado. Acho que o Marcos certamente pode falar mais sobre essas obras do que eu, que não é só, mas eu quero me aprofundar, mas acho que é um dever de casa, todo corretor tinha que ler Sim. as obras do Petrus, porque é um cara que manja muito, é uma referência no mercado, e a gente vai deixar aqui embaixo os links para as obras dele, e também se você é de Aracaju, do Sergipe, está nos assistindo, mora aqui na cidade, pode vir aqui folhear as obras, a gente tem todas as obras do Petrus aqui, pode folhear, dar uma conferida e verificar se vale a pena para você. Embora eu recomendo muito, o Marcos certamente recomenda também. Claro, o Petrus é a experiência em pessoa. Pois é, quando eu sou de direito imobiliário, não me vem outro nome na minha cabeça, além do Petrus, porque é um cara que ele é um desbravador quando eu sou de direito imobiliário em Sergipe, porque ele é nosso professor aqui na UFAM, inclusive, nosso curso de TTI, e é conhecido no Brasil inteiro por ser um crânio, né? Um cara que é uma mente diferenciada com o nosso assunto de direito imobiliário. Então as obras dele são extremamente recomendadas.
Marcos, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui. Eu vou deixar os últimos minutinhos para você fechar nosso podcast com chave de ouro, deixando de repente uma última mensagem, última informação, um insight para nossa audiência, para a gente fechar com chave de ouro. Perfeito. Então, pessoal, nesse tipo de situação aqui que a gente tratou de direito imobiliário, uma recomendação que eu tenho para todos é que, assim, às vezes o pessoal vai comprar um imóvel e acha que solicitar o auxílio de um advogado não é necessário, ou então é muito caro, mas o barato custa caro. Ainda mais no imóvel, né? Ainda mais no imóvel. Quando você está ali tentando constituir o seu primeiro patrimônio, realizar um sonho que pode se tornar um pesadelo, é um momento que você tem que ter muita cautela. Não adianta a gente agir por impulso ou então tentar economizar algumas moedas, alguns trocados, que no final a coisa pode se complicar. Então, a contratação de um especialista no direito imobiliário, eu acho que é fundamental. Claro que a nossa sociedade ainda tem esse entendimento que não precisa, é desnecessário, o corretor vai fazer esse papel. Claro que o corretor tem toda a expertise para aquela negociação, para concluir, mas existe essa análise externa, que para trazer mais segurança, que para trazer mais cautela, um olhar externo, ela vai complementar todo o trabalho do corretor, não vai desclassificar, muito pelo contrário, vai trazer mais segurança. Então, um advogado ele pode fazer todo esse trabalho através de uma due diligence e analisar de forma integral toda aquela certidão do nascimento do imóvel, analisar todo o histórico do vendedor para saber se há alguma dívida, se há um risco concreto na negociação daquele imóvel, se existe alguma penhora, se existe algum gravame, alguma coisa que possa atrapalhar aquela negociação e trazer prejuízo ao comprador. Né? Porque a gente sabe hoje que o mundo não está fácil, né? A gente vê no direito aí que cada dia que passa é descoberto uma nova modalidade de golpe. De golpe, exatamente. Então a gente está suscetível a tudo. Então, nesse caso, minha sugestão que fica aqui final é sempre procure profissionais qualificados que possam te auxiliar e te trazer segurança numa aquisição de algo que você sempre almejou, que você sempre sonhou, que é um imóvel, a sua primeira casa. Sim. E assim, em resumo, não querendo contrapor o que você está falando, mas na hora de realizar um sonho tão importante, normalmente economizar em algo tão essencial quanto a visão de um especialista. E que o direito, você não tem como escapar dele, né? Você tem que ter uma abordagem. Esse contrato é de gaveta? Esse contrato aqui realmente, ele é um contrato lúcido, ele está realmente me protegendo nesse trâmite? Realmente o que eu negociei com o rapaz? Porque às vezes ali aquele contrato é uma mera aparência, né? Uma mera formalidade e não traduz o que as partes estão negociando. Sim, às vezes as partes não compreendem o que está escrito ali, precisa ser traduzido. Perfeito. Enfim, não é o momento de economizar quando você vai comprar um imóvel, definitivamente. Marcos, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Se você ficou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, agradeço mais uma vez a sua presença, te vejo no próximo